Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que tem o objetivo de fazer você aprender matemática. Essa é a aula 3 sobre o Teorema de Pitágoras. Se você não assistiu as duas aulas anteriores, eu sugiro que você assista para que você tenha um acompanhamento, você aprenda bem e você vai ver que isso aqui é muito simples. Essa aula 3, nós vamos colocá-la de duas partes. Essa aqui vai ser a primeira, onde a gente tem o objetivo de fazer você aplicar o que foi aprendido nas aulas anteriores. E na parte 2, a gente já vai trazer questões, podemos dizer, mais elaboradas, onde você vai ver como que pode ser cobrado nas provas, seja em escola, seja em concurso público, seja em qualquer tipo de processo seletivo. Então, vamos começar resolvendo esses problemas, essas questões mais simples, e aí você vai ver que se a gente não pular etapas, a coisa vai ficar bem fácil. Então vem comigo e acompanha a resolução desse exercício. Calcule o valor de x em cada um dos triângulos. Então veja bem, nós temos três itens, A, B e C, onde a gente tem que calcular o valor do x. Ele aparece aqui como sendo uma medida desconhecida dos triângulos. E aí, lembra que nós falamos na aula 1. Primeiro, nós temos que verificar, antes de aplicar o Teorema de Pitágoras, verificar se o triângulo que nos é dado é um triângulo retângulo. E aí a gente acaba percebendo, olhando para os três itens, que sim. Olha só o símbolo que aparece aqui no vértice A do triângulo, no vértice E desse triângulo e no vértice G desse outro triângulo. Esse símbolo nós já falamos que é o símbolo do ângulo reto, ou seja, do ângulo de 90 graus. Portanto, a gente pode afirmar com toda a convicção de que esses três triângulos são retângulos e, portanto, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Bom, antes de resolver qualquer coisa, nós temos que identificar os elementos do triângulo, ou seja, os lados, a hipotenusa e os catetos. Bom, nós aprendemos que a hipotenusa vai ser o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, para o ângulo reto. E nesse caso aqui, nesse triângulo ABC, é exatamente o x, tá? Então, esse lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Então, a gente identifica aqui, ó, hipotenusa. Hipotenusa. Vamos fazer assim, ó, hipotenusa. Eu vou usar esse espaço aqui para resolver a nossa questão. E os outros lados são os catetos. Nesse primeiro momento, faça essa identificação. Opa, cateto. Tá? Faça essa identificação, que aí vai ficar bem melhor na hora de aplicar o teorema. Bom, uma vez feito essa identificação, a gente vai resolver. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras, já que nós estamos diante de um triângulo retângulo? É que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, aí eu sugiro que você faça assim, ó, vou passar para o outro lado, para a gente poder escrever melhor. É assim, olha, o quadrado da hipotenusa é igual, tá? Olha, a soma do quadrado dos catetos. Pronto. Fez isso, agora a gente só vai colocar os elementos nesse esquema. Hipotenusa é o x ao quadrado. Soma do quadrado dos catetos, 5 e 12. A ordem que você vai colocar aqui dos catetos tanto faz, tá? Porque aqui nós temos uma adição. E na adição a ordem não vai importar, não vai alterar o resultado da soma. Então, aqui eu vou colocar o 5 e aqui eu vou colocar o 12. Bem, agora é só desenvolver o lado direito da igualdade, porque o x está isolado aqui de um lado da equação. Então, a gente resolve o lado direito. 5 elevado ao quadrado, ou quadrado de 5, nós já aprendemos na aula 1 que
basta nós multiplicarmos o número maior 2 vezes por ele mesmo. Então vai ser 5 vezes 5, que é 25. Mais 12 elevado a 2, ou 12 ao quadrado, vai ser 12 vezes 12. E 12 vezes 12, se a gente fizer a conta, vai dar 144. Com certeza. E aqui a gente repete o x ao quadrado. Muito bem. Bom, vamos repetir aqui. Vamos resolver, continuar resolvendo o lado direito. 25 mais 144 vai dar 169. X ao quadrado. Se você tem dificuldade de fazer assim de cabeça, não tem problema você vir aqui no canto e fazer 144 mais 25. Isso não é vergonha para ninguém. Importante que você efetue a soma de acordo com a sua, de acordo com o seu jeito de resolver as coisas. Então, aqui nós temos x ao quadrado igual a 169. O que a gente deve fazer agora? Para isolar o x, que é o valor que nós realmente queremos, o valor da hipotenusa, a gente vai usar a operação inversa. É assim que a gente resolve equações de forma prática. Quando você quer isolar uma letra, né, e mudar elementos de um lado para o outro da igualdade em uma equação, você tem que usar sempre a operação inversa. Então, esse 2 aqui, que está como potência, uma potenciação, ele vem para esse lado como o inverso dela, que é a raiz. Como é 2 aqui, então o inverso é raiz quadrada. E aí vai ficar assim: x é igual a raiz quadrada de 169. Então, o x vai ser igual. Raiz quadrada de 169, essa operação, é assim, a resposta vai ser, você tem que pensar da seguinte forma: qual é o número que multiplicado por ele mesmo, o resultado dá 169. E aí a ideia de você calcular essa raiz é você pensar nas raízes conhecidas na tabuada. Por exemplo, 9 vezes 9 é 81. Ou seja, a raiz quadrada de 81 é 9, tá? Se eu aí quero calcular, por outro exemplo, a raiz quadrada de 49, você vai dizer que o resultado disso é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Mas tem uma raiz quadrada que é próxima dessa, que seria a raiz de 100. 10 vezes 10 é 100. Portanto, a raiz quadrada de 100 é 10. Perceba que 169 é maior que 100. Ora, então, já que de 100, a raiz quadrada de 100 é 10, então tem que pegar um valor maior. Aí eu vou testando. Posso testar para o 11, para o 12. Nesse caso aqui, se a gente testar para o 13, vou fazer aqui. Vou testar para o 13. Por que eu vou testar o 13? Veja bem, eu vou testar o 13 porque eu sei que se eu multiplicar 3 vezes 3 aqui, já vai dar 9. Certo? Então, porque se eu fosse multiplicar, por exemplo, por 12, seria 2 vezes 2, aí daria 4 aqui. Aí não vai coincidir aqui. Então, já vejo pelo 13. Vamos continuar. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 3 é 3. E 1 vezes 1 é 1. Aqui vamos baixar o 9. 3 mais 3 é 6. E aqui a gente vai baixar o 1. Realmente, 169. Ou seja, a raiz quadrada de 169 é 13. 13 centímetros, né, que é a unidade. Então, o valor da hipotenusa, o valor de x, é 13 nesse caso. Bom, agora nós vamos fazer a letra B. A letra B, nós temos o triângulo DEF. E o x aqui, perceba, vamos identificar os elementos. É a primeira coisa que a gente faz. Lado de frente para o ângulo reto. Aqui é o 25. Portanto, esse 25 aqui, ele vai ser a nossa hipotenusa. Hipotenusa. Certo? Só ajeitar aqui. Hipotenusa. Agora. E os outros lados vão ser os catetos, né? Vamos colocar aqui.
cateto. E aqui também. Vamos escrever aqui embaixo. Cateto. Pronto. Fez a identificação, agora é só usar o Teorema de Pitágoras. Dá uma olhadinha aqui. O que diz o teorema? Aí você vai fazer, que já é o passo seguinte. É que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vou passar esse 2 para cá. Pronto. Agora é só identificar os elementos. Hipotenusa, 25. Os catetos, tanto faz a ordem como eu falei. X e 20 ou 20x. Vou colocar assim, o x primeiro e aqui eu vou colocar o 20. Tá aqui. Teorema de Pitágoras. Agora, vamos fazer o cálculo. Ficou diferente. Que o x na letra A ficou isolado já no lado esquerdo. Aqui não está isolado. E a gente vai ter que fazer isso. Mas antes, nós podemos já calcular a operação de potenciação para esses dois elementos. 25 elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência, é 25 vezes 25. A gente faz aqui, né? No canto. 5 vezes 5 é 25. Vai 2 aqui. 5 vezes 2 é 10, com mais 2, 12. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 2 é 4, com mais 1, 5. E se nós somarmos isso aqui, vai baixar o 5. 2 mais 0 é 2, e 1 mais 5 é 6. Então, 25 elevado a 2 vai ser 625. X ao quadrado não dá para a gente desenvolver. E 20 ao quadrado, olha que legal, você pode fazer a conta assim, 25 vezes 25 é 20 vezes 20? Pode. Mas olha que legal, se eu sei que 20 elevado a 2 é a mesma coisa que 20 vezes 20, olha que jogada interessante. Basta, para a gente fazer essa multiplicação e ganhar tempo, basta eu multiplicar os valores diferentes de zero. 2 vezes 2 é 4. E o que eu faço? Eu acrescento tanto esse zero desse 20 quanto o zero do outro 20 na resposta. Portanto, 20 vezes 20 é 400. E a gente vem e coloca aqui. 400. Tá? Bom, vamos continuar desenvolvendo. 625 é igual a x ao quadrado mais 400. Como a ideia é isolar a letra x, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 40, que está somando desse lado, e passar para o outro lado da igualdade através da operação inversa. Essa aqui ele soma, para cá ele subtrai. Aí fica assim, olha, 625 menos 400, isso é igual a x ao quadrado, que é o que sobrou aqui. 625 menos 400 vai dar 225. Aí vai ficar assim, olha, 225 igual a x ao quadrado. Veja bem, galera, uma coisa que a gente tem que entender. Se 225 é igual a x ao quadrado, eu também posso dizer, é uma igualdade, que x ao quadrado é igual a 225, que a gente consegue ler melhor da esquerda para a direita. Então, x ao quadrado é igual a 225. É a mesma coisa, só fizemos inverter. É uma igualdade. Ora, mesmo passo agora do item A, já que eu quero isolar o x, essa potência 2 vai passar para o outro lado da igualdade através da operação inversa. A operação inversa da potência 2 vai ser a raiz quadrada de 225. Ora, o x vai ser igual a raiz quadrada de 225, a mesma coisa que a gente pensou aqui. Veja que 225 é um valor acima do 100, já que a raiz quadrada de 100 é 10, 10 vezes 10 é 100. Então a gente vai pensar num valor acima de 10. E a gente pode testar o 15, por exemplo, tá? Então olha só, se a gente testar o 15 vezes 15. Por que eu escolhi o 15? Entenda,
Porque aqui, 5 vezes 5 já dá 25. Olha, o 5, esse 5 já vai bater com esse aqui. Tá, então 5 vezes 5 é 25, fica 5 e vai 2. 5 vezes 1 é 5, com mais 2 é 7. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Aqui eu vou baixar o 5. 7 mais 5 é 12. Vai 1 aqui. 1 mais 1, 2. Certinho 225. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. 15 centímetros. É a nossa resposta. Pronto. Perfeito? Legal. Tá aqui o valor do nosso cateto, né? Então, o triângulo é 25, 20 e 15. Bom, aqui nós vamos resolver a letra C da mesma forma como os outros itens. Vamos lá. Primeiro, a gente identifica os elementos do triângulo. Bom, o lado que está de frente para o ângulo reto, para o ângulo de 90, é o 30. Portanto, ele é a hipotenusa. Vamos identificar aqui. Hipotenusa. Faça isso, a primeira coisa. E os demais lados são catetos. Cateto e aqui o outro cateto. Pronto. Pois bem, como é que a gente vai fazer aqui? É simples, lembra? Aplicar o teorema de Pitágoras por se tratar de um triângulo retângulo. Vai ficar assim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Agora é só a gente organizar aqui. A hipotenusa é 30, os catetos 18, dessa vez eu vou colocar o 18 na frente, e aqui eu vou colocar o x. Pronto. Vamos desenvolver. Ficou muito parecido com a letra B. 30 elevado a 2 é o mesmo que 30 vezes 30. Então, a gente pode fazer como a gente fez o 20 elevado a 2. 30 ao quadrado, em vez de a gente perder tempo fazendo da forma tradicional, só fazer assim, olha, 30 vezes 30. Bom, 30 vezes 30, só pegar os números de frente de zero. 3 vezes 3, 9. E eu acrescento um zero desse 30 e o zero do outro 30. Portanto, 30 elevado a 2, ou 30 ao quadrado, ou quadrado de 30, 900. E isso vai ser igual a 18 elevado a 2, ou 18 ao quadrado. Vamos desenvolver aqui. Veja bem, vai ficar, vamos fazer 18, 18. 8 vezes 8, 64. 1 vezes 8 é 8, com mais 6, 14. 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 1 é 1. Somando aqui, baixa o 4. 4 mais 8, 12. Vai 1 aqui. 1 mais 1 é 2, com mais 1, 3. Então, 18 elevado ao quadrado é 324. Mais x ao quadrado. Pois bem, a mesma coisa. Eu tenho que isolar o x. O 324 está somando com o x aqui. Então, eu vou passá-lo, né, para o outro lado usando a operação inversa. Vai ficar 900 menos 324 igual a x ao quadrado, que é o que sobrou aqui do outro lado. 900 menos 324, vamos lá. Se você não consegue fazer de cabeça, vamos usar aqui novamente o nosso rascunho. Vai ficar assim, 900 menos 324. Atenção, 0 menos 4 não tem como te tirar 4 de 0. E aí você diz assim, tá, professor, mas tem que emprestar. Mas como é que você vai emprestar do zero? Não tem como. O que você vai fazer? Você vai começar daqui. Você vai emprestar 1 do 9 para esse 0. Aí, veja bem, o 9 já não vai ser mais 9, vai ser 8. E aqui você vai escorar 1, esse 0 vai virar 10. Agora eu consigo emprestar para o outro 0. Ou seja, vou emprestar um daqui, vai virar 9. E esse 10 aqui, desculpe, esse 0 vai virar 10. Agora eu consigo. 10 menos 4 é 6. 9 menos 2
é 7 e 8 menos 3 é 5. Portanto, aqui vai dar 576 igual a x ao quadrado. A mesma situação que nós fizemos, aqui. Aqui é uma igualdade. Se 576 é igual a x ao quadrado, significa que x ao quadrado é igual a 576. Eu vou escrever isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a 576. Mesma situação, ó. Potência 2, né? Quero isolar o x. Quando eu mudo de lado, na igualdade, eu uso a operação inversa. Então, o x vai ser igual a raiz quadrada de 576. Pois bem, agora, veja bem, qual é a raiz quadrada de 576? Veja que é um número já um pouco grande, maior. Ainda é possível calcular tentando descobrir o número, tá? Porque veja bem, olha, 225, a gente calculou a raiz quadrada aqui, deu 15. 576 está bem acima de 225. Ou seja, essa raiz quadrada com certeza vai ser maior do que 15, o valor. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar num valor acima de 20, porque já é um valor bem mais alto, 576, do que 225. Então, acredito que já esteja na casa dos 20. Então, como aqui é 6, esse final, o único número que eu vou multiplicar logo de cara para dar 6 vai ser o 4 vezes 4, que vai dar 16. Aí vai ficar o 6. Então, provavelmente deve ser o 24 essa raiz. 24 e 24. Vamos testar. 4 vezes 4, como eu falei, é 16. Vai 1, aí já fica, ó, 6 e 6 aqui. 4 vezes 2 é 8, com mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2 é 4. Somando aqui, vai baixar o 6. 9 mais 8 vai dar 17. Subiu 1 aqui, 4 mais 1, 5. Certinho. 576. Então, o que a gente pode fazer? Ó, vou passar para cá. Portanto, o valor do nosso x vai ser 24. Centímetros, né? É a unidade. Pronto. Ok? Perfeito, galera? Dá para entender direitinho? Vou só me afastar um pouquinho para você ter um panorama geral do nosso quadro. Deu para calcular. Então veja que o Teorema de Pitágoras é muito simples aplicar, tá? Então, para a aula de hoje vai ser isso. É a parte 1 dessa aula 3. E nós vamos fazer uma parte 2 para mostrar para você, como nós falamos no início do vídeo, como que o Teorema de Pitágoras ele aparece em questões de processo seletivo. Tá ok? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Novamente um abraço a todos e até a nossa próxima aula.